já de volta, esse é o seu programa Vida e Saúde, agradecendo, claro, sempre o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. É bom demais estar com você. Hoje estamos pegando literalmente no seu pé, cuidado com os pés é o tema, por isso nós trouxemos aqui uma podóloga, alguém que entende, que estuda o pé, para você ter uma pisada legal, uma vida saudável com os seus pés, que sustenta tudo. O pé é importante porque sustenta tudo, por isso que é importante você cuidar bem dele. A Érica Aparecida Schaeffer Stahlschmidt, isso, né? Podóloga com especialização em pé diabético. Nós preparamos uma matéria sobre o famoso pé de bailarino, é isso? Pé de bailarina, enfim. Vamos assistir juntos para ver o que é? Estudar balé na infância é um hábito comum entre as meninas. Além de aprenderem a dançar, elas adquirem postura, noções de alongamento e equilíbrio. A beleza da dança está na leveza do movimento do corpo. Os longos ensaios para chegar a esta perfeição exigem muito dos pés da bailarina. Os pés, muitas vezes esquecidos por nós, têm grande importância para a saúde do nosso corpo. Para as bailarinas, ele possui grande importância e necessita de cuidados específicos. Desde sempre, desde quando começam a usar as sapatilhas de ponta, a bailarina tem que proteger muito o pé, porque se não protege, realmente tem bolhas e essas bolhas podem se transformar em calos, né? Quem tem tendência a ter joanete, realmente ele acaba se desenvolvendo. Natália dança há 16 anos o balé clássico e o uso da sapatilha de ponta é contínuo. No começo é difícil em questão assim de conseguir achar o eixo da sapatilha, conseguir ter o equilíbrio. E o pé dói mais, faz mais bolha, porque não está acostumada ainda. Mas assim, eu sempre gostei muito e eu sempre tive vontade de chegar na sapatilha de ponta. Então quando eu cheguei, eu acho que eu estava tão empolgada que eu consegui me adaptar rápido. O cuidado com os pés é necessário para evitar as dores e aliviar os desconfortos. A gente ensina desde o comecinho a pôr esparadrapo em todos os dedos, a pôr a ponteira para proteger o pé, para assim enfrentar várias horas de ensaio com a sapatilha no pé. Geralmente, quando ensaia muito tempo, assim, é inevitável, por mais que você proteja o pé, realmente ele fica assim dolorido, né? Porque são muitas horas dentro daquele sapatinho apertado, né? Então, assim, às vezes você pode chegar em casa, fazer assim, um escalda-pés, colocar o pé numa aguinha morna, com sal grosso, assim, dar uma descansada, tira um pouco daquele desconforto do dia inteiro, né? Trabalhando, né? E o instrumento de trabalho da bailarina é o corpo e principalmente os pés, né? Tem que ter cuidado assim, depois que você faz as aulas, colocar pé em água morna, passar alguma pomada analgésica, dependendo do que acontece, cuidar das bolhas, quando forma bolha. O cuidado é basicamente esse. Manter as unhas sempre curtinhas, porque se deixa comprida, machuca. É isso. As sapatilhas de ponta podem causar desconforto, podendo desenvolver várias lesões. Por isso, o cuidado com os pés é essencial. Realmente é uma arte, gente, é uma arte, mas deve ser dolorido, meu Deus do céu. Então, parabéns aí a todas as bailarinos e bailarinas que fazem desse sacrifício uma arte, né? Que abrilhanta aí os espetáculos pelo mundo afora, viu? A bailarina citou as bolhas. Quando surgem as bolhas, é legal o quê? Estourá-las, acelerar o processo de estourar, porque daí por baixo é aquela carne viva. Como lidar com as bolhas, Érica? Pois é, as bolhas elas não devem ser estouradas, porque quando você estoura a bolha, você acaba usando algum instrumento que, se não está esterilizado, ele pode infeccionar. Então, deixa a bolha sozinha estourar, deixa ela sozinha, o próprio organismo vai reabsorver aquela pele. Então, não deve, a bolha assim, é só realmente proteger, às vezes com uma gaze seca, para proteger aquela área para que ela não seja mais ferida, mas a bolha não tem assim nada para ser feito, o próprio organismo consegue reabsorvê-la.
A gente vê também que hoje o mercado dos pés aumentou muito e tem muitos protetores os pés, assim, silicone, etc. É legal procurar isso também quando palmilhas, enfim, né? Cada protetor ele tem uma função, então você vai usar conforme a sua necessidade. É interessante você ter algum profissional que indique esses protetores, porque às vezes você chegar lá e fala assim, eu quero comprar. Quem quer vender, vai vender mesmo. Então você precisa realmente saber para que você quer, qual é o tipo de protetor. Existe uma infinidade realmente de tipo de protetores. Tem para calo, para joanete, tem para tudo. Tem para todo tipo, mas se você tem um especialista que vai poder te orientar qual usar, é muito melhor, porque você já vai dizendo, eu preciso desse tamanho, porque também tem isso, tem uma variedade de tamanho. O ideal seria aqueles que são feitos manualmente, né? Mas nem sempre é possível. Ô, Érica, tem muita gente que voltou com a pergunta do famoso olho de peixe. Gostaria, assim, que, de repente, muita gente está chegando agora no programa para abordar de novo, explicar o que é e como tratá-los. Ok, o olho de peixe, ele é um vírus que causa uma lesão, normalmente na planta do pé. Nem sempre é em pontos de pressão. E essa, assim, ele tem um formato, se você olhar muito de perto, ele parece uma couve-flor, né? O formatinho dele, assim. E ele tem alguns pontos pretos que sugerem esse nome olho de peixe. Como tratar? Esse olho de peixe, ele precisa ser... Se ele é acompanhado normalmente de uma calosidade, um calo em volta, porque justamente o pé tenta se proteger desse ambiente, desse estranho, né? Tem alguma coisa estranha ali, então ele vai tentar se proteger, vai formar uma calosidade. É preciso desbastar aquela calosidade por um profissional e ser aplicado ali algum remédio. Esse remédio ele vai ser indicado, pode ser um fitoterápico ou então indicação de um dermatologista. Pode ser também queimado com crioterapia, que é um hidrogênio líquido. Então, existem vários tipos de tratamento para o olho de peixe, mas ele é um vírus. Tem alguns remédios que hoje, né, de toda a linha de tratamentos que tem, os chamados calicidas, né, que se encontram nas farmácias. Quando usá-los? Então, os calicidas, eles têm que ser indicação de alguém, porque eles são extremamente poderosos, né? Porque eles são ácidos que corroem o calo. Então, não é qualquer um que pode chegar lá e comprar seu bel prazer. Não deveria. Não deveria. Você chegar numa farmácia e disser, eu quero um calicida, ele vai te vender. Okay. Só que ele tem existe esse porém. Eu já vi casos de pessoas diabéticos que usaram, fizeram uso, corroeu a pele íntegra, eu consegui enxergar o osso. Pra você ter uma ideia do poder de ação desse ácido. Então, precisa tomar muito cuidado no uso, precisa ser muito pontual e o tempo certo, porque se você vai aplicando aquele calicida, vai somando, vai potencializando aquela ação do ácido e vai corroendo a pele que está em volta, que está íntegra. Na sua experiência de podóloga, quais são digamos assim, os principais, digamos, equívocos ou erros que as pessoas estão cometendo, talvez no afã, né, de ter um pé saudável, mas cometem erros? Quais são os principais? Os principais são realmente aquilo que já comentou a respeito de lixar muito o pé, querer, né, deixar o pé muito liso. A lixa ela é prejudicial. Às vezes a pessoa usa o uso de calicida quando tem uma dor no pé, quando é a questão do calo. Usa os sapatos muito apertados, achando que desse jeito vai manter o pé seguro dentro do sapato. Tentam cortar a unha de um jeito que alivie quando ela está dolorida e às vezes o corte é incorreto e acaba encravando mais ainda. Ou então quer que retire cutícula, que não é para ser retirada. Basicamente são essas coisas. No caso, assim, as verrugas, elas são contagiosas? Quem tem assim, uma verruga no pé, assim, ela pode também estourar e ser contagiosa, né? Pode, tanto é que às vezes acontece da gente visualizar uma mãe e um monte de verrugas em volta, que a gente chama até de mosaico. Então ela vai na própria pele, tem gente que não sabe que aquilo é uma verruga, acha que é um calo e lixa, aí ela espalha todo aquele... Eu vi um caso, uma vez a pessoa estava com todo o pé tomado de verruga porque ela foi lixar achando que era um calo e ela fez aquela... Essa verruga é um vírus ou não? É um vírus. É um vírus. A verruga plantar, o olho de peixe, é tudo a mesma coisa, é o mesmo nome, é um vírus. Ok. A Érica Cristina, de Porto Feliz, obrigado, Érica. Ela gostaria de saber se posso usar a mesma lixa polidora nas mãos e nos pés ou devo usar lixas separadas, né? Não está falando daquela lixa que se coloca que vai aparar a unha, não, né? Vai deixar mais redondinha. É esse tipo de lixa que ela está falando ou não? A polidora é aquela que se passa sobre as unhas para dar brilho.
nas unhas, entendi. tá? Se as suas unhas estão saudáveis, você pode usar. E se for do seu pé e da sua mão, você pode usar a mesma, tá? Você não pode usar a lixa de outras pessoas. Ou se tiver algum problema no pé, colocar a lixa na sua mão. Num pé diabético, o que é? É chamado órtese, é isso, né? E para que serve isso? Tá, as órteses, elas são pequenos aparelhos, bem pequenos, eles são colados sobre a unha para diminuir a curvatura da unha. Esse é o objetivo de uma órtese. Ela tem de vários tipos, uma que é fibra de memória molecular, que ela é feita de resina de epóxi e mais fibra de vidro. E o que ela faz? Ela faz uma tração para aliviar a curvatura da unha. Então, você cola aquela unha com super bonder mesmo, aquela cola bem pulsante, para abrir aquela unha. E isso serve no pé diabético para evitar o sangramento, é isso? Não, é sempre para a unha. Se o pé é diabético, nesse Qualquer caso, unha. Qualquer unha, sim. Interessante, assim. Você... Agora, nesse caso, assim, a pessoa que tem essas rachaduras na unha, assim, ela pode passar... Aliás, a pergunta que eu ia fazer da rachadura, mas assim, o que pode provocar rachadura? Tem muita gente que cola uma unha sobre a outra, né? Que quer uma unha postiça. uma unha postiça. Até que ponto isso também pode prejudicar? Então, a unha postiça ela é colada justamente com esse tipo de cola, umas colas possantes, e essa cola, ela corrói a unha que está embaixo. Então, é isso que eu falei, as unhas, os esmaltes, essas unhas especiais, elas são como um adereço. Você vai usar eventualmente, de vez em quando, numa situação específica. Não vai poder usar sempre. Então, essas colas realmente elas prejudicam a unha natural. Aqui tem muita gente chegando aqui, eu já vou abrir o Face aqui, tem perguntas também chegando. A nossa amiga Cecília Barbieri Farri, de Oswaldo Cruz, São Paulo, nosso amigo Clodoaldo Camargo, de Dinorado, de São Bernardo do Campo, um beijão para vocês, Deus abençoe. Estão de novo falando assim, como lidar as unhas encravadas, as crestas estão entrando no canto aí do pé, ficam duras, como cortar, uma orientação sobre essas famosas, novamente, unhas encravadas, doutor. Ok, as unhas encravadas, primeiro tem que descobrir assim, primeira coisa aliviar essas unhas encravadas. Então, você vai precisar tirar uma parte, principalmente se elas estiverem inflamadas, infeccionadas, elas precisam ser removidas esse pedaço que está encravado. E depois vai precisar tratar a causa. Então, se a unha é muito curva, porque a unha encravada o que é? Ou é pelo formato da unha que favorece o encravamento, então precisa usar esse tipo de órtese que a gente estava explicando há pouco para aliviar essa curvatura. Se você sofreu algum trauma, precisa ver se foi sofrido algum trauma que prejudicou o formato dessa unha, ou se está usando sapatos inadequados. Às vezes o sapato está tão justo que acaba também provocando a curvatura dessa unha e encravando. Então, procure um podólogo na sua cidade para que ele faça essa orientação mais especificamente, mas o corte das unhas é sempre igual para todo mundo. Você vai tirar só a parte da frente da unha, onde tem aquele branquinho, né? Que ela cresceu, descolou, você vai cortar aquele pedaço de unha, aquela parte da unha. Ô, Érica, tem perguntas chegando aqui, o nosso amigo Marcinho Dearo. Obrigado, Marcinho, Deus te abençoe. Ele que é de Monte Santo, Minas Gerais, obrigado pela participação. Gostaria de saber quanto tempo por dia é o ideal se ficar descalço, para fins de melhorar a respiração e a transpiração dos pés. Parabéns pelo programa e a convidada que é muito esclarecedora, o nosso amigo Marcinho. Então, quanto tempo ideal ficar assim descalço, andar descalço, de chinelo de dedo, enfim, né? Oi, Marcinho, obrigada pela pergunta. Andar descalço é sempre bom, porque a função de quando a gente anda descalço, o que faz? A gente fortalece principalmente a articulação dos dedos, porque o pé ele se adapta aos diferentes tipos de terrenos quando a gente caminha. Então, quando você caminha descalço, você sem a proteção faz com que essa adaptação ela aconteça de uma maneira mais efetiva e fortalece as articulações, principalmente dos dedos. Quanto tempo? Olha, eu não sei te dizer precisamente, mas que é bom sim andar descalço. Aqui o nosso amigo Júnior, de Feira de Santana, na Bahia. Obrigado, Júnior, pela participação. Está parabenizando o programa. Presidente Frei e Érica, sejam bem-vindos à minha casa.
Ele gostaria de saber se tem algum remédio para matar frieiras. Frieiras é o mesmo que micose, né? Pergunta aí o nosso amigo Júnior. E o Sebastião José Mendes, de Franca, São Paulo. Obrigado, Sebastião. Sua esposa está com micose nas unhas e a médica receitou cloridrato de terbinafina, isso? Gostaria de saber se tem alguma contraindicação. Então, deu o nome de um remédio, hein? Cloridrato de terbinafina, acho que terbinacina. O Sebastião e o Júnior. Ok, primeiro Júnior, olá. A frieira, ela não tem muito a ver com a micose, porque ela aparece entre os dedos. Então, se você deixa entre os dedos uma umidade, há uma proliferação ali de bactérias e ela macera a pele, formando assim uma crosta, aquela pele fica esbranquiçada e aquilo tem um cheiro desagradável e às vezes aquilo dói ou coça muito. Aquilo precisa ser tratado. Uma maneira de tratar é lavar muito bem entre os dedos e enxugar muito bem entre os dedos. A gente tem falado isso repetido porque isso é fundamental para a saúde dos pés. Ah, não consigo alcançar os pés, vai precisar de ajuda de alguém, ou então colocar algo, papel higiênico mesmo, dá uma enrolada nele e coloca entre os dedos para que haja esse pé fique bem seco. Então, a frieira é isso, a gente chama de pé de atleta, é por causa do excesso de suor, ele vai proliferar ali bactérias e vai criar essa pele, né, essa maceração de pele entre os dedos. E a outra pergunta é a respeito da micose, né, que a gente já tem falado aqui um pouco. Eu não me lembro exatamente a pergunta. Aqui, ó, desculpa. A pessoa está com micose nas unhas e a médica receitou cloridrato de terbinafina. Então, é a mesma coisa. Esse remédio provavelmente é via oral, ele vai tomar durante alguns meses. O médico, sendo cuidadoso, ele vai pedir para que ela faça os exames que vai medir alguma coisa lá no fígado, porque esses remédios normalmente são hepatotóxicos, e essa médica vai acompanhar a questão do uso desse remédio, tá? Então, ele pode sim trazer como qualquer outro remédio, sempre tem as suas consequências, né? A Maria das Graças Figueiredo, de Rio Piracicaba, Minas Gerais. Olha, Minas Gerais está participando bastante hoje aqui, hein? Estou com problema nos pés, estão ásperos e rachados, as mãos ásperas e amareladas. Fiz exame e não é micose. O que pode ser nesse caso? Pergunta Maria das Graças. Érica. Pode ser uma reação alérgica a algum produto químico que você fez uso, provavelmente, ou então até mesmo falta de hidratação. Essa pele, como é uma pele mais grosseira, se ela não for muito bem hidratada, ela pode apresentar esse aspecto que você está falando. A Divina Severina de Oliveira de Jataí, lá em Goiás. Obrigado, Divina, pela participação. Aqui, olha, ai, pergunta dela. Frei, eu uso Criolin para curar a micose em minha unha. E resolve. É um remédio que se usa em animal. Né? Uso com um palitinho e cura bem rápido. É recomendável, o Criolin é um remédio assim, para animal. Eu sempre ouvi falar que pode usar na unha assim, doutora? Érica? Então, a gente escuta, esse é um dos outros equívocos que as pessoas chegam lá no gabinete, né, falando assim, eu usei pinho-sol, né, eu usei cândida, eu usei criolina, né, e assim vai, você fica pensando, puxa, esses são produtos fabricados para serem usados para um determinado lugar, não para o seu pé, né, a questão não é só a unha, a questão também é a sua pele, às vezes você vai usar isso que vai acabar afetando a sua pele. Então, são produtos extremamente irritantes para a pele, que talvez possa até fazer efeito na questão da micose, mas como tem que ser tomado muito cuidado, e quer dizer, não deve ser usado. Porque é o ideal buscar claro, se resolve aquilo lá, vai saber, né? De maneira, não deve estar resolvendo, porque você está usando novamente, que não resolveu de vez, né? Pois é, né? E não é para esse caso, viu? Que não é para esse caso, viu? Vamos, mais uma perguntinha aqui. A Cristiane de Oliveira Rodrigues, de Batatais, São Paulo. Obrigado, Cristiane. Gostaria de saber qual a origem dos riscos brancos na vertical que aparecem nas unhas, parecem rachaduras. A origem desses riscos branquinhos aí que ficam na unha. Ok. Oi, Cristiane, assim, a gente chama isso de linhas de Beau. Tem um nome. É um nome francês, né? Tô de boa. De boa. E essas, assim, não existe assim uma razão para elas existirem, né? Já foi pesquisado uma série de coisas, pode ser até mesmo uma falta de algum tipo de vitamina para o seu organismo, então é bom procurar um médico para resolver isso.
Que maravilha, gente. Mais informações nós vamos ter no próximo bloco. Aí agora vem a melhor parte, a cereja do bolo, viu, gente? A cereja do bolo, já a melhor, tudo aqui foi muito especial, mas agora aquelas dicas, aqueles cuidados especiais, aquilo que você pode anotar aí para fechar bem o programa de hoje. Não sai daí, o Vida e Saúde volta já só para você.